Hoje vamos discutir um marco histórico para a física de partículas. Detectamos o neutrino mais energético da história. Nesse vídeo eu vou te explicar por que isso é importante e no caminho eu vou te ensinar um pouco mais sobre neutrinos e sobre o nosso universo. E no final esse não vai ser um vídeo que eu falo, artigos científicos mostram isso ou aquilo e blá blá blá. A gente vai pegar o artigo que foi publicado pela colaboração experimental e ler eles juntos e ver o que isso quer dizer. Então eu vou começar te dando uma base e depois a gente vai ver isso ao vivo. Vamos começar com a big question, né? Qual que é a grande questão aqui? Por que medir neutrinos é importante? Bom, neutrinos são parte fundamental, são blocos cruciais da melhor descrição que a gente tem da natureza até o momento, que se chama modelo padrão. Então qualquer coisa que a gente detectar relacionado a eles é uma maneira de testar e aprender sobre esse modelo mais básico que a gente tem, mais fundamental que a gente tem para descrever a natureza. Para a gente entender um pouco o que caracteriza uma partícula como diferente são suas propriedades. Para a discussão que a gente vai carregar aqui, a gente precisa praticamente duas coisas para mostrar a importância de medir neutrinos. Uma é a discussão sobre carga e outra sobre as interações que eles estão sujeitos. Começando pela interação, neutrinos só interagem pela força gravitacional e pela interação, uma interação da natureza que é chamada de interação fraca. Como o nome já diz, essa interação intuitivamente não é muito forte, não é muito relevante para a maioria dos cenários do dia a dia, o que faz com que neutrinos sejam chamados muitas vezes pelo público geral de partículas fantasmas, porque eles conseguem percorrer, mesmo dentro de materiais, distâncias absurdas sem serem detectados, sem pararem, sem depositar energia, sem deixar nenhum sinal de que eles passaram por ali. Porém, tem um detalhe importante. Essa afirmação depende da energia do neutrino. A probabilidade dele interagir com qualquer coisa cresce quanto mais energia ele tem. E para as energias que a gente vai discutir aqui hoje, ele pode ser qualquer coisa menos um fantasma. A Terra começa a ser opaca para ele começa a interagir, ele não consegue passar mais pelas coisas. E esse é um ponto crucial para a nossa discussão, porque a existência desse evento, termos medido esse evento, já explora a teoria do modelo padrão num limite de energia que nunca antes foi explorado. A gente nunca tinha visto um neutrino com essas energias interagindo, e então a gente pode começar a aprender e testar a teoria num limite que ela nunca foi antes explorada. Tendo discutido um pouco sobre interações, então só para recapitular, a gente tem a interação fraca que vai ser a importante aqui, e ela não é tão fraca para esse limite de energia que a gente está falando. Então isso já é um teste novo. Agora, outra propriedade que eu preciso discutir para vocês entenderem a importância de neutrinos para esse tipo de experimento é sua carga. Neutrinos são partículas neutras, ou seja, eles não interagem com o campo eletromagnético. Se você lembra do seu ensino médio, partículas carregadas vão ser defletidas por campos eletromagnéticos. Dessa forma, detectar esse evento de neutrinos nos carrega informação de direcionalidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você mede o neutrino, você consegue ter uma noção de direção e apontar para onde ele veio e tentar estudar os possíveis candidatos que deram origem a esse evento. Pensa comigo, para você produzir uma partícula que tem uma energia tão alta, você precisa ter algo que consegue acelerar outras partículas a energias ainda mais altas, e essas partículas vão dar origem a esse neutrino com essas energias. Então tem alguma coisa, alguma fonte que consegue acelerar coisas a uma energia tão alta que a gente não sabe fazer na Terra, que vai então gerar essas partículas super energéticas que vão então dar origem a esse neutrino super energético. E o fato de que ele não tem carga faz com que a informação sobre de onde que ele veio seja carregada praticamente intacta. Mas aí você pode me perguntar, se neutrinos não têm carga, interagem fracamente, como que a gente vê essas partículas? E a resposta é que a gente não vê neutrino. Nós vemos os subprodutos do fato que eles interagiram no nosso detector. Eles não deixam um sinal direto. Nós vemos a consequência do fato deles terem interagido. Agora vamos então estudar um pouco do experimento que detectou esse evento para a gente entender como é feita a medida e o que realmente a gente vê no nosso detector. O experimento chama CHEMI3NET. Ele consiste, na verdade, de dois experimentos dentro dele, que chama ARCA e ORCA, e eles são localizados submersos no mar Mediterrâneo. Eu vou ficar na discussão do experimento ARCA, porque ele foi o que fez, né, o responsável por fazer a detecção desse evento extraordinário de neutrinos. Ele é um experimento que está 3.450 metros embaixo da água e ele consiste de sensores ópticos, ou seja, isso chama DOMs ou Digital Optical Modules, e esses caras coletam energia de partículas carregadas que passam por ali e perdem energia por estar passando num material, e esses caras medem essa energia depositada no detector, ou seja,
Imagina uma partícula carregada passando, ele perde energia. Essa energia vai ser então coletada por esses detectores instrumentados debaixo d'água. No caso em questão, provavelmente o neutrino entrou na Terra, interagiu, produziu uma partícula que chama míon, que para todos os propósitos aqui a gente só precisa saber que ela é como se fosse um elétron, mas mais pesado, e esse cara veio deixando energia, porque ele foi perdendo energia ao passar pela água, pelos materiais, e foi depositando energia nesses objetos, e esses detectores foram capturando, né, medindo essa deposição. E com isso eles conseguem reconstruir a trajetória e também a energia do evento naturalmente. Só para vocês terem uma ideia, a região, né, dentro do mar que é instrumentada, ou seja, onde há objetos que podem detectar o evento de neutrino, cobre mais ou menos um volume de 1 km3, que é também o volume instrumentado de outro experimento de neutrinos que chama IceCube, que ao invés de usar a água, né, o oceano, usa na verdade o gelo no polo sul geográfico. Então existe um volume de 1 km3 instrumentado no gelo, com uma tecnologia muito similar para outro experimento de neutrino. E sabe o que é o curioso? O experimento KM3NeT ainda está em construção. Fizeram a detecção desse evento com apenas 21 linhas de detecção operante. Isso corresponde a mais ou menos 10% do detector inteiro quando terminado. Isso traz diversas questões, porque primeiro, eles conseguem fazer medidas enquanto eles estão construindo, porém o experimento IceCube já está tomando dados totalmente construído por mais ou menos uns 10 anos. E por que será que esse outro experimento não viu um evento desses até agora, enquanto que esse deu essa sorte, vamos dizer assim, de ter visto um evento tão importante? Só para vocês terem uma noção da importância dessa descoberta, né, dessa medida, eu vou ler um pedaço do texto da colaboração sobre esse anúncio. A evidência desse evento de um neutrino de altíssima energia é um testamento da ingenuidade humana e da importante meta de entender o universo. Cada neutrino capturado é como uma peça em um quebra-cabeça, revelando um pouco mais do cosmos. Enquanto a tecnologia avança, nós estamos fadados a descobrir ainda mais fenômenos mais extraordinários no vasto universo. E isso nos traz a próxima pergunta. O que raios consegue produzir um neutrino dessa energia? Diga-se de passagem, isso é um ótimo lugar para fazer um paralelo da importância de pesquisa básica. A tecnologia é puxada muito por pesquisa básica. A necessidade, por exemplo, agora que medimos um evento deste neutrino, de construir tecnologias novas, melhores, para conseguir fazer ainda mais coisa, puxa diversas áreas que vão muito além da física de neutrinos. E isso é um dos motivos importantíssimos de ter uma sinergia entre física mais aplicada, com física básica, com pesquisa avançada, pesquisa aplicada e pesquisa básica. Uma vez que medimos esse neutrino, ele existe. Agora vem a outra grande questão. Da onde que eles vêm? Existem diversas hipóteses. O evento pode ter sido originado na nossa galáxia, mas nós não conhecemos fontes que conseguem acelerar partículas a energias tão altas que dariam origem a um neutrino desse calibre. O evento pode ter sido um raio cósmico atingindo a atmosfera e produzindo um míon. Porém, se você olhar a característica do evento, esse míon, nessa energia, deveria passar por tanta coisa que ele seria absorvido antes de chegar no detector. Então é muito mais provável que seja realmente um neutrino atingindo ali e criando o míon depois. Outra possibilidade são fontes fora da nossa galáxia. Então podem existir aceleradores cósmicos que conseguem fazer, por mecanismo de aceleração, trazer partículas a energias tão altas que elas conseguiriam então dar origem a esse tipo de neutrino. Outra possibilidade se chama os neutrinos cosmogênicos. Esses são produzidos quando raios cósmicos de altíssima energia, que também podem ser produzidos nesses aceleradores fantásticos que a natureza tem, interagem com a radiação cósmica de fundo, que é assunto para outro vídeo também, mas é simplesmente um tipo de interação que pode te dar origem a neutrinos, e esses caras poderiam ter energias tão altas porque eles vêm de partículas que estavam com energias ainda mais altas. De toda forma, nós ainda teríamos que estudar quais são as fontes que conseguem acelerar partículas a essas energias. A resposta final ainda é inconclusiva, mas agora a gente tem uma base, a gente entendeu por que neutrinos são importantes, por que essa medida é importante e quais são as perguntas vigentes dado a observação desse evento. Agora a gente pode dar uma olhada, no artigo da Nature, que é onde que foi publicado essa descoberta importantíssima. Mas antes, vamos fazer um pequeno interlúdio aqui, que não é para vocês levarem simplesmente o fato de que o artigo está na Nature, que ele é certo ou bom. E aqui eu venho trazer o convite, porque a minha principal função aqui é criar confusão. Ou seja, criar uma sensação de insatisfação com aquilo que lhes é exposto, inclusive com esse vídeo.
mas questione sempre quem se esconde atrás de autoridade de jornal ou do pesquisador para afirmar alguma coisa. Esses vídeos de estudos apontam, estudo foi publicado na Nature, isso é um critério, naturalmente é um tipo de filtro, mas é um filtro fraco. A Nature tem um índice alto de artigos sendo retirados ou retratados. Isso, obviamente, não é tão discutido quanto o artigo que sai na íntegra em si. A retratação nunca fica tão famosa quanto o artigo que fez todo o estardalhaço, mas é muito importante que vocês olhem com um olhar mais crítico, né? Todas as vezes que vocês escutarem essas afirmações que estudos disseram isso, estudos disseram aquilo, não é porque tá numa revista de prestígio, não é porque uma pessoa de prestígio fez que o artigo está certo. Vocês precisam sempre olhar o artigo em si, ler ele com calma, ver quais são os pontos fracos e fortes, ou pelo menos questionar quem está falando daquele artigo, de por que esse artigo é interessante, o que lhe passa confiança nesse tipo de coisa. E a gente vai fazer isso aqui agora. Ok, esse é o artigo do experimento KM3Net, publicado na Nature. Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês queiram acessar. Ele é de acesso aberto, então todo mundo pode acessar, não precisa pagar nada. E a gente vai dar uma olhada na estrutura, certo? Então, todo artigo começa pelo resumo, ou seja, aqui eles vão discutir de forma geral, eles vão te dar os valores das energias, né? Aqui no caso, o muon que foi detectado, que a gente discutiu, tem energias de 120 peta-electron-volt. Isso aqui pode ser uma unidade meio estranha para a maioria das pessoas, mas só para pôr em contexto, em termos de uma analogia, se os eventos que a gente tem no LHC, que é o melhor acelerador de partículas terrestre, se a gente chamasse eles de ratos, ou seja, falasse que a energia que eles medem ali é como se fosse a massa de um rato, esses eventos aqui seriam a massa de uma baleia. Esse é o tipo de hierarquia que a gente está falando de energia. Depois a gente vai ter uma pequena introdução, que aqui vocês podem ver que ela vai ter uma estrutura de funil, que é bem legal. Eles vão discutir essa parte de por que neutrinos cósmicos são importantes e vai eventualmente convergindo para coisas bem mais nichadas. Tem uma discussão, né, uma apresentação do detector, o ARCA é localizado na Sicília, na Itália, numa profundidade, igual a gente discutiu, de 3.440 metros e conectado por cabos elétricos, ópticos e, enfim, essa parte toda de detalhe do detector. Aí vem a seção da descrição do evento. E aqui eu queria trazer essa imagem aqui. Essa daqui é o layout do detector. Você tem todas essas linhas instrumentadas. Cada pontinha aqui é uma dessas unidades ópticas que eu falei, dessas Digital Optical Modules, ou módulos digitais ópticos. Não sei se essa é a tradução melhor. É meio de praxe, não sei porquê. Bom, na verdade é porque a Torre Eiffel é uma coisa muito famosa, mas de pôr ela como referência para vocês terem escala do tamanho disso daqui. E essa trajetória aqui, que eu desenhei muito mal, é o muon passando pelo detector. Aqui é uma visão mais lateral, aqui é uma visão mais de cima. E vocês podem ver, né, que essa linha reta aqui, isso aqui dá uma noção de que o evento é bem horizontal. Por esse motivo, é muito natural que seja mais um neutrino do que um muon, por conta que nessas direções aqui o muon teria que passar por muito mais terra. E isso seria um problema para essas energias altíssimas. Ele provavelmente seria absorvido antes de chegar no detector. Então é muito mais provável que seja um neutrino chegando e produzindo ele depois. Então aqui tem toda a ilustração do evento. O código de cor aqui vai indicar o tempo que demorou para o sinal chegar e também a deposição de energia, pelo tamanho, se não me engano. E aqui eles vão discutir no texto que esses eventos foram tão energéticos que eles saturaram a capacidade desses detectores. Muitos deles ficaram no máximo que eles conseguem coletar. Eles não conseguiriam coletar mais de tanta energia que foi depositada. Então foi um negócio realmente estrondoso. Aqui o importante de olhar são as figuras. Aqui vai ter praticamente o número de PMTs, né, que é esses detectores que foram atingidos. Depois eles vão discutir a origem, que foi o que a gente discutiu. Como eu disse para vocês, eles conseguem medir a direção. Por direção aqui eles vão te determinar as coordenadas do evento. Isso daqui são coordenadas equatoriais, não vamos entrar nessa discussão agora, mas isso te dá uma caracterização de onde esse evento veio no céu. E esse tipo de coisa vai ser útil para procurar pela origem do evento, que é o que eles vão fazer em seguida. Eles vão discutir, existem vários papers acompanhando ainda isso, são papers paralelos com outras discussões dedicadas, mas é esse tipo de informação que você vai achar no artigo. Esse aqui é o plot principal. Aqui você tem um fluxo de neutrinos, que seria o fluxo que você deveria esperar para ver um evento desse tipo, e aqui é a energia, e esse é o resultado deles. Esse é um ponto novo nesse tipo de plot.
ou seja, nunca foi medido nada nesse nível de energia antes. E aqui você tem diversas bandas indicando predições de fluxos e outras coisas que poderiam tentar justificar esse evento, mas ainda há certa tensão, isso tudo está em discussão em aberto. O fato é que eles colocaram um ponto aqui, e esse tamanho aqui são as incertezas dentro de padrões estatísticos, discussões estatísticas, que eu não vou entrar aqui nesse momento para não ficar muito carregado o vídeo. Mas aí agora, o que eu gostaria de mostrar para vocês é a parte depois que eles terminam o artigo, que são os métodos. E é aqui que o negócio fica importante. Primeiro, esse evento foi medido em 2023, fevereiro de 2023. E o paper foi publicado em fevereiro de 2025. A colaboração passou 2 anos estudando isso, escrevendo sobre isso. A primeira vez que eles falaram desse resultado em público que eu tenho conhecimento foi na conferência Neutrino 2024. E eu tive a sorte de estar lá ao vivo e presenciar isso ao vivo, esse anúncio. E eles ficaram esse tempo todo analisando, refazendo as coisas, checando a robustez da análise, checando a robustez dos métodos de detecção, como que as coisas estavam funcionando no momento que aconteceu esse evento. Então tem toda uma discussão dos métodos aqui, tem toda uma discussão de como foi feita a simulação, de como foi feita a reconstrução, tem a descrição das fórmulas utilizadas, tem a descrição de como a energia foi estimada, de como que essa parte de apontar o telescópio foi feita. Há uma discussão de o que acontece se eles tiverem errado alguma das medidas, por exemplo, se eles erram o ângulo por tantos graus, o que acontece com a hipótese do evento, se eles erram o ângulo por outra quantidade, o que acontece. Isso tudo traz confiança de que eles estão fazendo um trabalho bem feito, ou pelo menos que eles têm noção do que eles estão fazendo. E pelo tanto de energia que foi depositada, a chance deles terem feito algo errado aqui é muito reduzida. Mas de toda forma, essa honestidade aqui, essa parte de descrição de como foi feita as coisas, de como que checaram isso, de como eles carregaram a análise, isso tudo traz confiança para o artigo. Outra coisa que você pode fazer é ir no site da colaboração e baixar parte dos eventos que são públicos e fazer a mesma análise você mesmo e checar as coisas. Eles têm uma parte de ciência no site deles que é tudo público e você pode então você mesmo ir lá e entender o que eles fizeram, entrar em contato com eles. Isso tudo traz confiança para o evento que foi medido e para o trabalho que a colaboração experimental está fazendo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui alguns títulos apenas de especulações. Existem trabalhos que estão estudando a origem galáctica, estão estudando a origem cosmogênica, estão estudando a origem ainda de outros aceleradores e estudando os candidatos. O próprio KM3Net tem um paper onde ele lista, né, ele olha nessa direção que o evento veio e escaneia uma banda ali e acha candidatos que poderiam estar ativos naquele momento, e esses candidatos podem ter deixado sinal em outros detectores, então tem toda uma sinergia experimental para entender a origem desse evento. E essas especulações ainda assim continuam sendo especulações. E outra possibilidade, que aí talvez entra mais o meu trabalho, que é a parte teórica, é especular e se não for uma das soluções que a gente está esperando. O que poderia ser novo de física aí que causaria um evento desse tipo? E isso é um trabalho que eu estou conduzindo atualmente. Quando terminar, eu trago aqui para vocês. A gente está pensando em alguns modelos de física nova para encaixar aí e justificar esse fluxo, ou tentar pelo menos ter um fluxo ali que justificaria ver um evento desse tipo. Outra coisa que eu queria deixar para vocês aqui é avisar que esse tipo de coisa é feita como? Você primeiro estuda um modelo e existem softwares para simulação de eventos, e eu vou deixar um aqui, caso alguém tenha interesse, chama CRPropa, e você pode propagar raios cósmicos e conseguir o fluxo de neutrinos e estudar coisas a partir daí. Então fica aí também a provocação, sugestão para quem quiser começar a estudar essas coisas. Isso nos traz para a parte final do vídeo, onde eu queria dizer, relembrar, reforçar que esse evento marca um novo ponto na física de neutrinos, na astronomia. É um evento que junta várias áreas, é um evento que nos abre novas portas de exploração. Isso mostra a importância de ciência básica. Ela força o avanço de tecnologia, ela força o avanço de outras áreas para desvendar mistérios do universo. Nós somos bem sortudos de estar vivendo em tempos onde essas coisas estão acontecendo, porque há muitas chances de que esse ano teremos ainda várias descobertas nos setores de neutrinos. E isso não só nos ajuda a responder perguntas mais básicas já feitas na humanidade, como de onde viemos, do que as coisas são feitas, mas como também nos permite criar coisas novas. Ninguém sabe ainda todas as implicações de medir um evento desse jeito. Ninguém sabe ainda quais são os frutos de pesquisa básica. E se você parar para pensar, eletricidade e fogo um dia foram simplesmente pesquisa básica. E olha onde que
que a gente estaria hoje sem eletricidade, sem fogo, o que a gente faria. Então, fica aí para vocês irem dormir sabendo que isso está acontecendo e convido vocês a tentar explorar um pouco disso, ler um pouco disso, dar uma baixada no artigo, dar uma lida lá, mesmo que vocês não entendam nada, veja como isso é feito, veja como ciência é feita, veja como o método científico é estruturado. Esse tipo de coisa vai ajudar vocês a ficarem mais críticos com a informação que vocês são expostos no dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.